E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, vamos mergulhar no mundo da ciência, mas relaxem, porque não vai ter nenhum cálculo de física ou fórmula cabeluda. A parada aqui é outra. Vamos desvendar a vida de 10 cientistas que mudaram o mundo, explorando as ideias malucas, os hábitos bizarros e as histórias de bastidores que rolaram enquanto eles faziam suas descobertas. Preparem-se para uma viagem no tempo, porque vamos encontrar figuras lendárias como Einstein, Newton, Marie Curie e muito mais. Vocês sabiam que um deles tinha pavor de botões? E que outro acreditava que a gente podia viver só de ar e luz solar? Pois é, a vida desses gênios era cheia de peculiaridades e manias, tão fascinantes quanto suas descobertas. Então se acomodem, aumentem o volume e se preparem para conhecer o lado humano da ciência, com todas as suas esquisitices e genialidades. Nossa primeira parada nos leva direto para o mundo eletrizante de Nikola Tesla, um cara totalmente à frente do seu tempo. Tesla, meus caros, era obcecado pelo número 3. E por falar em manias, eu era avesso a joias, especialmente pérolas. Mas o mais intrigante é que eu afirmava precisar de apenas 4 horas de sono por dia. Apesar de todas as esquisitices, Tesla foi um gênio incontestável. Ele desenvolveu a corrente alternada, a base da eletricidade moderna, e inventou a bobina de Tesla, que vocês já devem ter visto em filmes de ficção científica. Agora, vamos viajar para a Inglaterra do século XVII, para encontrar o cara que desafiou a gravidade, Isaac Newton. Sim, aquele da história da maçã caindo na cabeça. Mas o que talvez vocês não saibam é que, além de gênio, eu era um cara meio difícil. Eu me envolvia em brigas homéricas com outros cientistas, tipo um barraco acadêmico de primeira. E preparem-se, porque a coisa fica ainda mais estranha. Eu era alquimista nas horas vagas. Eu passava noites em claro tentando transformar chumbo em ouro e buscando a pedra filosofal, igualzinho nos livros de fantasia. Quem diria que o pai da física clássica também tinha um pé no mundo da magia, hein? Mas não podemos esquecer as contribuições monumentais desse cara. Newton formulou as leis do movimento, a lei da gravitação universal e ainda inventou o cálculo. Meus amigos, o cara era um gênio, mesmo com suas esquisitices. Newton nos ensinou que a mesma força que faz a maçã cair mantém a Lua em órbita da Terra, tipo um amarradinho cósmico. Ele desvendou os mistérios do universo com sua mente brilhante e, de quebra, nos deixou um legado que moldou a ciência moderna. Newton nos mostrou que a curiosidade e a persistência são chaves para desvendar os segredos do universo. E agora, abram espaço para o rei da física moderna, Albert Einstein, o cara da cabeleira rebelde que revolucionou a nossa compreensão do universo. Mas, o que poucos sabem é que eu tive dificuldades na escola, e só me destaquei em matemática e física mais tarde na vida. Quem diria, hein? Eu era um apaixonado por música e tocava violino nas horas vagas, para dar uma relaxada. Eu dizia que a música me ajudava a pensar em meus problemas científicos, era a minha inspiração. E por falar em relatividade, essa foi a grande sacada de Einstein. Ele nos mostrou que tempo e espaço não são absolutos, mas sim relativos. É de explodir a cabeça, né? E = mc2? Essa pequena fórmula mudou o mundo para sempre, mostrando que energia e massa são como duas faces da mesma moeda. Einstein era um gênio, um pacifista e um defensor da justiça social. Ele usou sua fama para lutar por um mundo melhor e nos mostrou que a ciência pode ser uma ferramenta poderosa para o bem, um verdadeiro gás para a mudança. Preparem-se para conhecer Galileu Galilei, o cara que apontou o telescópio para o céu e virou o mundo de cabeça para baixo, igual a um astronauta em um looping. Galileu, meus amigos, era um mestre da observação e da experimentação, um verdadeiro cientista raiz. Ele aperfeiçoou o telescópio e fez descobertas incríveis, como as luas de Júpiter e as fases de Vênus.
Mas suas ideias revolucionárias não foram bem recebidas pela Igreja Católica, que defendia a teoria geocêntrica, com a Terra no centro do universo, como se fosse o centro do palco. Galileu, por outro lado, defendia o heliocentrismo, com o Sol no centro, colocando a Terra para rebolar em torno dele. E aí, já viu, né? Confusão na certa. Galileu foi julgado pela Inquisição e obrigado a negar suas ideias publicamente, tipo ter que engolir sapo. Mas dizem as más línguas que, ao sair do tribunal, ele murmurou: "Eppur si muove", e no entanto, ela se move. Uma verdadeira alfinetada na igreja. Galileu pagou um preço alto por defender suas ideias, mas sua coragem e determinação abriram caminho para a ciência moderna. Ele nos ensinou a questionar, a observar e a buscar a verdade, por mais desconfortável que ela possa ser, igual a um choque de realidade. Vamos conhecer um dos maiores gênios do nosso tempo, Stephen Hawking. Diagnosticado com ELA aos 21 anos, Hawking desafiou as expectativas e viveu até os 76 anos, explorando o universo em uma cadeira de rodas. Fascinado por buracos negros, Hawking descobriu a radiação Hawking, um arroto energético desses monstros cósmicos. Com um sintetizador de voz, escreveu best-sellers como Uma Breve História do Tempo. Explicava conceitos complexos com humor e clareza, sem enrolation. Sua história é uma lição de superação e paixão pelo conhecimento. Preparem-se para conhecer Marie Curie, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a única pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel em diferentes áreas científicas. Uma verdadeira fera da ciência. Marie Curie era uma força da natureza. Ela enfrentou o machismo da época para se tornar uma das cientistas mais importantes da história. Curie dedicou sua vida ao estudo da radioatividade. Ela e Pierre Curie passavam horas manipulando materiais radioativos sem proteção adequada. O elemento polônio foi batizado em homenagem à Polônia, país de origem de Marie. Infelizmente, a exposição à radiação cobrou seu preço. Marie Curie morreu aos 66 anos, vítima de anemia aplástica. Mas seu legado continua mais radioativo do que nunca. Marie Curie abriu caminho para as mulheres na ciência e nos ensinou que a paixão e a dedicação podem mudar o mundo. Vamos conhecer Antoine Lavoisier, o cara que colocou a química nos eixos, organizou tudo e deixou um manual de instruções de como a matéria funciona. Ele derrubou a teoria do flogisto e identificou o oxigênio, elemento fundamental para a vida. Demonstrou que a água é composta de hidrogênio e oxigênio, um verdadeiro gênio da química. Infelizmente, foi guilhotinado na Revolução Francesa. Mesmo assim, manteve a calma de um verdadeiro cientista. Lavoisier transformou a química em uma ciência moderna e rigorosa, deixando um legado explosivo. Preparem-se para conhecer Pitágoras, o cara que transformou a matemática em um estilo de vida. Sim, ele é o cara do famoso Teorema de Pitágoras. A 2 π, B2, A x de 2. Mas Pitágoras era muito mais do que um matemático. Ele era um filósofo, um líder religioso e um tanto quanto excêntrico. Pitágoras acreditava que os números eram a chave para desvendar os mistérios do universo. Ele fundou a Irmandade Pitagórica, com regras rígidas como o vegetarianismo. Suas ideias influenciaram a matemática, a música, a filosofia e até a religião. Vamos conhecer Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, que desafiou a criação e disse: "Calma lá, que a coisa não aconteceu bem assim." Embarcou no HMS Beagle, um mochileiro da ciência. Coletou fósseis, observou animais e plantas e questionou a imutabilidade das espécies. Percebeu que os seres vivos se modificam ao longo do tempo, chamando isso de seleção natural, a força motriz da evolução. Suas ideias geraram controvérsia e,
A origem das espécies mudou a forma como entendemos a vida. Somos todos parte de uma grande árvore da vida, conectados por ancestrais comuns. Suas ideias revolucionaram a biologia e continuam a moldar nossa compreensão do mundo natural. Vamos conhecer Niels Bohr, o físico que desvendou os segredos do átomo, tipo um mergulhador em um mar de partículas. Bohr desenvolveu um modelo atômico revolucionário, explicando como os elétrons orbitam o núcleo em níveis de energia específicos, tipo um sistema solar em miniatura. Imaginem o átomo como um sistema solar em miniatura, com o núcleo no centro e os elétrons orbitando ao redor. Mas, diferente do sistema solar, os elétrons só podem ocupar órbitas específicas, como se estivessem em degraus de uma escada. Bohr foi um dos pioneiros da mecânica quântica, estudando o comportamento da matéria em escala atômica e subatômica. Ele se envolveu em debates com Albert Einstein sobre os princípios da mecânica quântica, tipo um fla-flu da física teórica. Bohr acreditava na colaboração científica internacional, um verdadeiro diplomata da ciência. Ele fundou o Instituto de Física Teórica em Copenhague, reunindo mentes brilhantes do mundo todo. Bohr nos ensinou que o mundo subatômico é estranho e maravilhoso, regido por leis diferentes das que observamos no nosso dia a dia. Suas descobertas abriram caminho para tecnologias como o laser, o transistor e a energia nuclear, moldando o mundo moderno. E aí, pessoal? Gostaram de conhecer um pouco mais sobre a vida e as esquisitices desses gênios da ciência? Espero que tenham se divertido e aprendido coisas novas. Lembrem-se, a ciência não é só fórmulas e teoremas, mas também paixão, criatividade e, por que não, um pouco de loucura. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras pelo mundo da história, da ciência e da cultura pop. Ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. E aí, qual desses cientistas você achou mais bizarro? Conta pra gente nos comentários. Até a próxima!